Olá pessoal, tudo bem? Em época de coronavírus, né? Mais uma videoaula aí, agora versando as tutelas provisórias, né? De urgência e da evidência. Isso está devidamente regulado, gente, aí entre os artigos 294 até o 299, né, do Código de Processo Civil. Na verdade, no que se resumem as tutelas provisórias de urgência, né, e a tutela provisória da evidência. O processo, quando ele se inicia, né, até quando ele termina, todo, né, aquele andamento processual, que muitas vezes demora anos, né, para se resolver determinada questão, o processo, muitas vezes, ele sofre perigos, né? Professor, mas perigo de quê? Perigo do processo se perder? Perigo do processo ser furtado? Também existe esse perigo, porque muitas vezes o processo pode ser destruído, né, por um evento fortuito qualquer, uma enchente, um incêndio e tal. Mas as tutelas provisórias, né, de urgência, como a tutela provisória da evidência, elas visam dar segurança ao objeto processual, né? E o que é o objeto processual? É aquilo que se está discutindo no processo. Muitos perigos podem ocorrer que venham a prejudicar esse objeto processual. Pensem vocês, por exemplo, num devedor que está sendo processado através de uma ação de execução. Aí o devedor, ele começa a dilapidar os seus bens patrimoniais, começa a vender o veículo, querer vender o terreno que possui, né, ou fazer uma doação, ou onerar, né, esse bem com algum ônus real, como por exemplo com uma hipoteca, com um penhor, né, com uma anticrese, ou seja, quaisquer dessas ocorrências, elas vão causar um prejuízo a quem? Ao processo. Não vai causar um prejuízo diretamente às partes, mas ao processo em si. Por quê? No processo de execução, nós sabemos que a segurança do processo de execução, né, e quem não viu isso ainda vai ver mais adiante, a segurança do processo de execução, a garantia do processo de execução por quantia certa contra devedor solvente, né, está onde? Está nos bens patrimoniais que o devedor possui. Então, se o devedor ele aliena todos os seus bens, onera todos os seus bens, ou doa todos os seus bens, quando o credor for procurar bens do patrimônio do devedor, não vai encontrá-los e, por consequência, estará o quê? Frustrada a execução. Alguém que ingressa com uma ação pedindo a reivindicação de um veículo, né, ou de um outro bem móvel, e verifica-se que o possuidor do bem, o réu, ele está, o possuidor do bem ou o réu, né, que nesse caso poderá não ser o próprio réu, o possuidor do bem, se porventura notar-se que ele está utilizando inadequadamente esse bem, pede-se o quê? A apreensão desse bem através de uma medida chamada de busca e apreensão. No nosso exemplo anterior, se for verificado que o devedor ele está alienando bens, onerando ou doando bens com o intuito de prejudicar a garantia lá do processo, pode-se determinar que se faça um arresto de bens ou um sequestro, ou seja, determine-se medidas para proteger o processo, né? Muitas vezes também o pedido do autor no processo ele se encontra aparelhado de alta possibilidade de êxito, nós chamamos de verossimilhança da alegação, né?
Quando o juiz se deparar com um pedido desse tipo, né, em que o autor pede que o juiz antecipe, né, aquilo que ele fatalmente dará ao final da ação, né, também estamos aí diante de uma tutela provisória, né, uma tutela provisória de urgência, né. Isso ocorre muitas vezes, e vocês já devem ter visto, né, pessoas que precisam de fazer aí uma cirurgia, né, e não tem tempo, lógico, para ficar esperando, né, o plano de saúde, né, resolver pagar a sua cirurgia, porque antes ele já foi lá, já requereu junto ao plano de saúde, e o plano de saúde se negou em pagar o procedimento. Ele ingressa com uma ação judicial. Agora vejam vocês, imagine se ele tiver que esperar o final do processo, né? Daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, sei lá, dependendo da situação, ele poderá nem mais estar vivo. Então, diante dessa verossimilhança da alegação, diante dessas questões, né, que o juiz, num primeiro momento, já, né, verifica que há alta probabilidade de êxito no pedido, ele pode também conceder uma tutela provisória. E aí seria uma tutela provisória da evidência. Essas particularidades, tanto da tutela provisória de urgência como da tutela provisória da evidência, nós veremos nas aulas posteriores. A verdade é que essas tutelas provisórias, elas já existiam no Código anterior, só que não com essa nomenclatura, né? No Código anterior elas apareciam lá no processo cautelar. O Código anterior tinha um livro específico para um tipo de processo, chamado processo cautelar. E é nesse processo cautelar que essas tutelas provisórias, que agora sim são chamadas, eram requeridas e concedidas, dependendo da situação, lá no Código anterior. O Código atual, ele não tem mais o processo cautelar, né? Não existe mais o processo cautelar. O Código atual, ele tem o processo de conhecimento, que é classificado em procedimento comum e procedimentos especiais, e tem o processo de execução. Não temos mais o chamado processo cautelar. E lá naquele processo cautelar, gente, nós tínhamos, né, as chamadas cautelares nominadas e as cautelares inominadas. O que eram as cautelares nominadas? Eram medidas cautelares, que hoje são chamadas tutelas provisórias de urgência, né, que eram especificamente reguladas pelo CPC. E aí nós tínhamos arresto, sequestro, busca e apreensão, produção antecipada de provas, né, exibição de documento ou coisa, justificação, né? Então nós tínhamos várias medidas, né, cautelares, né, que o legislador ele especificamente regulava no CPC, por isso que ele chamava de medida cautelar nominada, porque estava regulada no CPC. As medidas cautelares inominadas não é porque elas não tinham nome, todas tinham nome, mas é porque não estavam devidamente reguladas no CPC, tá? E aí, gente, mesmo assim eram consideradas medidas cautelares. Só que para vocês terem uma ideia, por exemplo, uma sustação de protesto. A sustação de protesto é uma medida cautelar, né, prevista no Código anterior e que era chamada medida cautelar inominada. Como vocês podem perceber, ela tem nome, medida cautelar, né, de sustação de protesto, né? Mas continuava sendo uma medida cautelar, uma tutela provisória de urgência, como é chamado hoje. Por exemplo, uma determinação que mandasse fazer um bloqueio de uma conta corrente, também tem, aí lógico, né, nome, mas não há previsão específica no CPC, né? Bom, essas medidas, né, chamadas cautelares, nominadas ou inominadas, né, quando elas
tinham a finalidade de proteção do processo contra eventuais perigos, mas proteção com relação à estrutura do processo, é que nós chamávamos medidas cautelares. Quando alguém pedia que se antecipasse o que o juiz iria dar ao final, né, em favor do autor, nós chamávamos antecipação de tutela. E é uma curiosidade, né? Conforme veremos daqui a pouco, a antecipação de tutela agora, ela está regulada no mesmo momento em que é regulada a tutela de urgência, que era seguida as antigas medidas cautelares. No Código anterior não era assim. Então, o legislador ele encarava, né, ele considerava as medidas cautelares, né, coisa diferente da antecipação de tutela. Tanto é que as medidas cautelares elas eram reguladas lá no processo cautelar e a tutela antecipada era regulada aqui no início, né, do CPC, mais precisamente lá no artigo 273. O legislador agora não, ele unificou o entendimento de que a tutela, né, de urgência cautelar, ela tem a mesma natureza da tutela de urgência antecipada, né? Porque mesmo no Código anterior, mesmo o legislador, né, considerando que não eram a mesma coisa, a própria doutrina, né, ela se esforçava muito para definir, né, qual era a diferença de uma tutela cautelar, né, e uma tutela antecipada. Quer dizer, havia aí, né, uma dificuldade muito grande em definir, né, uma e outra, procurando estabelecer uma diferença, mesmo porque não existia diferença, né, plausível para que se justificasse, né, essa diferenciação. E devido a isso, o legislador atual, ele regula agora a tutela cautelar e a tutela antecipada, né, no mesmo capítulo, porque entendeu que se tratam da mesma coisa, com objetivos um pouco diferentes. Enquanto a tutela cautelar visa a proteção, né, da própria estrutura do processo, do próprio objeto do processo, a tutela antecipada, ela procura adiantar a prestação jurisdicional, né, quando houver aí alta probabilidade de êxito. Lógico, essa alta probabilidade de êxito da ação do autor tem que ser verificada aí pelo juiz. Então, alguém pode perguntar, professor, e aí? E aquelas medidas cautelares, né, nominadas, inominadas, elas acabaram? Como é que está hoje, né, essa situação? Na realidade, elas não acabaram, né? A tutela cautelar, ela permanece ainda hoje, né, gente? Ela permanece, só que agora sob o nome de tutelas provisórias, né, de urgência. E a tutela antecipada? A tutela antecipada também ela permanece no CPC, só que agora denominada de tutela provisória antecipada. O que nós não temos é o legislador agora dizendo, apesar de mais adiante nós vermos que o legislador até fala em algumas medidas, né, cautelares, ele não relaciona mais aquelas cautelares, né, arresto, sequestro, busca e apreensão, produção antecipada de provas, exibição, justificação. O legislador não faz mais de forma específica, mas para que possamos, né, nos utilizarmos das tutelas provisórias de urgência, nós vamos buscar no Código revogado, né, ainda as definições do que sejam essas tutelas aí cautelares. A diferença é que no Código anterior, quando você ia ingressar com ação cautelar de arresto, você tinha que obedecer os requisitos previstos no Código. Por exemplo, o artigo 813 do Código anterior tratava da tutela cautelar de arresto. Você tinha que obedecer os requisitos ali elencados, senão você não podia pedir a tutela cautelar de arresto. Agora não há mais a necessidade de você obedecer requisitos, né, próprios para aquela medida cautelar. Você ingressa lá com um pedido de tutela provisória de urgência, né,
Pedindo o quê? Pedindo que o juiz determine uma medida que seja necessária para coibir aquele perigo que se está verificando, né? E aí você pode até colocar que você quer uma tutela cautelar de arresto, você pode até colocar que você quer uma tutela cautelar de sequestro, mas se você errar o nome, isso não equivale a dizer que o seu pedido não será apreciado. O juiz tem o dever, face aí ao princípio, né, o princípio da fungibilidade, né, das ações, ele recebê-la por aquela medida que ele entender ser a mais adequada. Da mesma forma, se ele ingressa com uma tutela provisória de urgência antecipada e o juiz entenda que seja uma tutela de urgência cautelar, o juiz receberá, né, uma por outra, sem que haja necessidade de se fazer aí nenhuma retificação na petição inicial, né? Feitas essas considerações iniciais, gente, tanto para as tutelas provisórias de urgência, né, cautelar e antecipada, como para as tutelas da evidência, né? E aqui eu queria só abrir um parênteses para, mesmo que genericamente, falar no que se resume a tutela, né, provisória da evidência, enquanto a tutela provisória de urgência cautelar visa a proteção, né, da estrutura do próprio processo, protegendo o objeto do processo, a tutela provisória de urgência antecipada, ela antecipa, né, o pedido, ou seja, a concessão daquilo que o autor pediu no inicial, né? A tutela provisória da evidência, né, ela visa a antecipação daquilo que se está pedindo na inicial, né? Porque é tão evidente o direito do autor que o juiz, num primeiro momento, já pensa assim: puxa vida, isso aqui, se eu pudesse julgar já rapidamente, eu já julgaria favorável ao autor, mas não pode julgar porque ele tem procedimentos processuais a serem observados. E quando ele assim, né, verifica, ele pode conceder a tutela da evidência. Alguém vai falar: professor, mas a tutela da evidência então não é igual à tutela, né, provisória de urgência antecipada, porque lá também adianta-se o pedido, né, ou seja, antecipa-se o pedido feito pelo autor. Não, na realidade eles são parecidíssimas, mas a diferença primordial aí é que enquanto na tutela provisória de urgência antecipada, há necessidade de que haja a conjugação dos dois requisitos exigidos para a concessão das tutelas provisórias de urgência. Quais são esses dois requisitos? O fumo boni iuris e o periculum in mora, né? E a tutela da evidência? Não, a tutela da evidência exige que seja apresentado somente o quê? O fumus boni iuris. Bom, e o que é o fumus boni iuris, né? O que é o periculum in mora? Fumus boni iuris é a fumaça do bom direito. Bom, ninguém viu saindo fumaça de algum livro, né, de algum arquivo eletrônico, a não ser que esteja pegando fogo. Mas será que o direito tem fumaça? Tal? Lógico que na realidade é uma linguagem figurada, né? O que é fumaça do bom direito? É quando o direito do autor ele é claro, existe alta probabilidade daquele direito ser acolhido no processo. E quem vai verificar isso? Lógico, o juiz, a juízo. Então, o fumus boni iuris é a alta probabilidade do direito. E o periculum in mora? O periculum in mora é o perigo que o processo corre caso aquela tutela requerida não seja concedida imediatamente, né? Então, quando vai ser analisada uma tutela provisória de urgência, o juiz vai analisar o direito invocado pela parte, ele é plausível, ele tem alta probabilidade de êxito, ou pelo menos uma probabilidade boa de êxito? Sim, tem. E se eu não conceder essa medida nesse momento, tá?
será que haverá algum prejuízo ao processo? O juiz, fazendo essa análise, ele vai conceder, né? Se porventura achar que existe fumus boniuris e periculum in mora, ele vai conceder a tutela provisória de urgência requerida. E aqui, com relação às tutelas provisórias de urgência, não com relação à tutela provisória da evidência, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho, mais um pouco. Com relação às tutelas provisórias de urgência, gente, que são as cautelares e a tutela antecipada, nós temos aí a chamada regra da gangorra, né? Todo mundo conhece que é uma gangorra, né? Você pega lá uma tábua, coloca um apoio no meio, né? E dependendo do peso, ela levanta um lado, levanta o outro. A gente conhece muito isso quando éramos crianças, né? Íamos ao parque de diversões, né? E tinha aquela gangorra lá que a gente ficava brincando, né? E hoje, lógico, no meu caso, eu levo minhas netas, né? Para brincar aí nessa gangorra. O que é a regra da gangorra? Bom, sabemos que a tutela provisória de urgência, cautelar e antecipada, precisa do quê? Do fumus boniuris, que é a verificação da probabilidade do direito de quem está requerendo, e o periculum in mora, que é o perigo da demora processual, né? Quando o juiz verificar que o lado em que está ocupado da gangorra for o periculum in mora, normalmente será o quê? Uma tutela provisória cautelar, né? Então, se vocês verificarem que há uma carga maior do periculum in mora, o juiz concede o quê? Tutela provisória cautelar. Quando o juiz verificar que o peso maior está no fumus boniuris, né? O juiz considerará o quê? Normalmente, ele concederá uma tutela provisória antecipada. Então, é muito importante essa regra da gangorra, né? Se o peso maior for do periculum in mora, normalmente o juiz considerará a tutela provisória cautelar. Se o peso maior for, né, do lado do fumus boniuris, o juiz concederá uma tutela provisória antecipada. E a tutela da evidência? A tutela da evidência, o juiz não observará se existe ou não periculum in mora. Ele não está preocupado se existe perigo de demora, se aquilo poderá causar prejuízo. Ele está prejudicado o quê? Ele está preocupado com o quê? Somente com a alta probabilidade do direito do autor. Imaginem vocês, por exemplo, né, alguém que ingressa com um pedido de adjudicação compulsória, né? Por quê? Porque ele comprou um determinado bem imóvel, por exemplo, foi lá, fez, né, a escritura pública de venda e compra, e nessa escritura pública está lá dito que o réu teria que ter, né, entregado o bem no prazo de 30 dias, e ele não entregou. Quando ele ingressa com a ação, ele prova, ó, tem a escritura, ele tinha que ter me entregado, né, no prazo de 30 dias, e já faz 60 dias ele não entregou. Ora, gente, vejam bem, aí está o quê? Uma alta probabilidade do direito do autor, né? Mas não poderia ser tutela antecipada? Bom, nesse caso não, porque nesse caso o juiz não precisa analisar o perigo da demora. Agora, se você ingressa, por exemplo, com uma ação pedindo uma cirurgia, né, o juiz ele vai observar aí, além da alta probabilidade, ele vai avaliar também o risco da demora. Então, eu sei que é meio, não é bem clara essa distinção entre a tutela da evidência e a tutela antecipada. Mas, só para que vocês tenham maior facilidade, é só verificar se porventura o pedido do autor estiver calcado simplesmente na alta probabilidade do seu direito é tão claro, mas tão claro, que o juiz já poderia ali liminarmente concedê-lo, ele considerar a tutela da evidência. Se houver também, aliado a essa probabilidade de êxito, perigo de demora processual, o juiz considerará a tutela antecipada. E se porventura o juiz perceber que a carga maior aí não é o fumus boniuris, e sim o periculum in mora, ele considerará a tutela provisória
cautelar. Mas essas dificuldades nós vamos aí eliminando, né, na medida em que formos estudando aí, né, as tutelas provisórias de urgência. Bom, as tutelas de urgência, ou as tutelas provisórias de urgência, né, elas são classificadas em tutelas provisórias de urgência cautelar, já falamos, e tutelas provisórias de urgência antecipada. E essas tutelas provisórias cautelares e as tutelas provisórias antecipatórias, elas podem ser dadas quando o processo já está em curso, o processo já está, né, se desenvolvendo, e aí você necessita de uma tutela provisória aí, né, de urgência, né, seja ela cautelar ou antecipada. Aí estaremos diante da chamada tutela provisória de urgência incidental. Por que incidental? Porque ela incide em um processo já em andamento. Quando o autor ele necessita de forma urgente dessa medida e ele ainda não tem um processo em curso, ele poderá igualmente, né, propor a medida, requerer a tutela. E aí chamamos essa tutela de tutela provisória de urgência antecedente, que pode ser cautelar ou antecipatória. Então são dois tipos de tutelas, e aí quanto ao momento em que você poderá requerê-la. Quando o processo já está em curso, tutela provisória incidental. Se o processo ainda não existe, quando eu digo processo, é aquele processo que se pretende proteger, é tutela provisória antecedente. E a tutela provisória da evidência. Essa não, gente, essa não pode ser antecedente, tá? A tutela provisória da evidência, ela só poderá ser requerida dentro do processo que está cuidando de verificar o direito das partes. Então, tutela provisória, né, de urgência cautelar e antecipada, se o processo que se visa proteger já está em curso, ela é incidental. Se ainda não, ela é antecedente. E a tutela provisória da evidência, ela só poderá ser requerida de forma incidental, ou seja, quando já existe um processo em curso.